A gente tem falado aqui sobre a campanha de Eduardo Bolsonaro pela anistia, não só dele, mas também de muitos aliados de Bolsonaro que lutam em relação à anistia. Só que é uma luta que não está dando resultado e chama a atenção, inclusive, a declaração recente do relator desse projeto, que é o Paulinho da Força. Ele que é do Solidariedade e foi escolhido para ser o relator do projeto da anistia, que depois de um encontro com Michel Temer, com Aécio Neves, mudaram para o PL da dosimetria e mesmo assim a coisa não está andando. O deputado Paulinho da Força diz que está arrependido de ter assumido esse projeto, diz que o motivo é ouvir queixas de todos os lados e não conseguir avançar com a proposta pela indefinição entre os caciques políticos e a justiça. Semana após semana, Paulinho promete entregar a proposta e nada, não entrega. O deputado falou que tem tudo pronto na cabeça e que redigir o projeto não seria complexo, bastando 20 minutinhos. Tempo suficiente ali para completar essa tarefa, segundo ele, segundo um bom jurista. De um bom jurista, com um bom jurista o auxiliando. Mas os atores políticos e os jurídicos têm interesses contrários e não chegam a um consenso. Então, ele não consegue chegar a um consenso. Essa reportagem que eu estou lendo é do Felipe Pereira, que está na sua página do UOL e está entre as mais acessadas hoje desde o início da manhã. O Senado foi uma das instituições que emperraram com mais força esse projeto, mesmo quando se imaginava que uma solução estava mais próxima. E aí o Paulinho disse sobre a relatoria: se fosse hoje, eu não aceitaria. E aí, Josias, ele quando aceitou, eu lembrei quando ele também veio aqui no nosso programa e falou, né? Estava todo empolgado aquele dia, falando, eu estou conversando com todo mundo, a gente vai chegar a um resultado, vamos reduzir a pena do Bolsonaro em até 12 anos, né? Que era o que ele ia apresentar, não era isso? Era isso, ele queria reduzir, em verdade ele queria reduzir num período entre 7 e 11 anos, né? Agora, essa autocrítica do Paulinho da Força é muito simbólica do que está acontecendo nesse momento, Fabiola. Ele diz, olha, eu hoje não teria aceitado essa missão, porque ele está fazendo papel de bobo, né? Porque virou um joguete entre o Centrão e o domicílio prisional do Bolsonaro. Eles não chegaram a um acordo. Essa é a verdade. Por quê? Porque o Bolsonaro não facilitou as coisas. O Bolsonaro quis simular um quadro que não existe mais. Ele já não domina a cena, né? Se formos notar, Fabiola, tudo o que foi projetado pelo Bolsonaro e pelo clã Bolsonaro deu errado. Tudo o que foi projetado deu errado. O Trump está negociando com o Lula, o Eduardo Bolsonaro agora se dedica a dinamitar os próprios aliados, a proposta de anistia virou fumaça, esse projeto da redução de penas está na geladeira e a paciência do Centrão encolheu, está encolhendo mais, encolhe na proporção direta da expansão do favoritismo do Lula. Quanto mais avança o Lula, mais encolhe a paciência do Centrão com o Bolsonaro. E desde ontem começou a contagem regressiva, que vence na segunda-feira, para que a defesa do Bolsonaro apresente o recurso lá, no caso do complô do golpe. Então, hoje, Fabiola, o Bolsonaro ele precisa cuidar dos segundos, porque as horas passam para ele, né? E o Supremo Tribunal Federal está trabalhando com a perspectiva de expedir a ordem de prisão em regime fechado, no caso do Bolsonaro, ainda esse ano. A primeira turma está se organizando para julgar muito rapidamente, talvez até na próxima semana, esse embargo declaratório que a defesa do Bolsonaro e os outros 7 réus que o acompanham nesse núcleo principal da trama do golpe terão que apresentar até segunda-feira. Então, dá-se como favas contadas a expedição ou o trânsito em julgado do processo contra o Bolsonaro. E os horizontes jurídicos dele se encurtaram, mas também a margem de manobra política do Bolsonaro se encurtou muito. Os planos dele estão fazendo água, todos, como já mencionado aqui,
tudo fez água, né? Então, o Bolsonaro, ele ainda finge que faz e acontece, mas, na realidade, ele está se equilibrando em meio ao entrechoque dessas forças da direita, forças que estão pulverizadas, mas ainda reivindicam o espólio do condenado. Mas há uma diferença agora, Fabíola, e essa diferença é que, em vez de governar essas forças de direita, o Bolsonaro é governado por elas. E, a essa altura, ele já se dá por satisfeito se atingir 2 objetivos estratégicos dele. Um é não ser transferido da prisão domiciliar para a Papuda, para a penitenciária da Papuda. E o outro objetivo estratégico do Bolsonaro é continuar dando a impressão de que comanda. Ele não comanda mais as forças da direita. E, por isso, está o Paulinho da Força agora, Paulinho da Força, enfraquecido, lamentando que tenha assumido essa posição, que ele está fazendo o papel de bobo da corte ali, entre os interesses do Centrão e do Bolsonaro. Enquanto não chegarem a um acordo, o Centrão e o Bolsonaro, esse projeto não deslancha, porque o Centrão só vai reduzir a pena do Bolsonaro se ele antecipar o anúncio. Olha, eu vou apoiar fulano de tal. E, na perspectiva do Centrão, esse apoio do Bolsonaro seria por Tarcísio de Freitas. Enquanto isso não se negociar, não se acertar, o Centrão não libera redução de pena, muito menos anistia, nada que possa parecer como um favorecimento para o Bolsonaro, Fabíola. O pessoal aqui no chat, Sakamoto, Alisson, falando assim, foi um erro de cálculo. A aparição dele em público ao lado do Aécio e do Temer não deu certo, na opinião deles. Ai, gente, tipo, juro, quando o Aécio, o Temer, aparece junto com o Paulinho da Força para fazer essa discussão, eu tive uma... Sabe o que dá aquela coisa, eu falei assim, puta, eu tô em 2025, eu tô em 2015, sabe? Dá aquela sensação de, voltei no tempo, assim, sabe? Atores, sabe, questionando, não, vamos fazer um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Falei, pera lá, já ouvi isso aqui antes, né? Tinha tudo para dar errado e ainda bem que deu errado, né? Gente, o ponto é o seguinte, se vocês querem discutir, o tamanho da punição dado aos executores do 8 de janeiro, tal qual o Senado Federal estava fazendo, né? Então que se faça. Se vocês acham que, por exemplo, o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito não pode se sobrepor ao crime de tentativa de golpe de Estado, inclusive como o ministro Barroso defendia, tudo bem. Então o Senado, o Congresso podem defender isso e isso vai repercutir em benefício dos réus condenados, não tenha dúvida nenhuma. Né? O que estava acontecendo com tudo era outra coisa. Sob a justificativa dos pobres coitados do 8 de janeiro, pobres coitados não tem nada. Você vai pegar as cenas do que aconteceu, são coisas graves. Inclusive, dá nos nervos, as mesmas pessoas que ficam defendendo, o pessoal que estava lá apoiando e sendo massa de manobra numa tentativa de golpe de Estado, fala, libertem eles, é a favor de meter 11 tiros nas costas do pobre do coitado lá que morreu por roubar um homo líquido. Ninguém está defendendo uma pessoa que roubou um homo líquido, que ele seja punido pela lei. Mas olha o que acontece, olha a diferença de tratamento. Né? Uns são heróis que estão presos, o outro é um bandido. Então, olha o nível do negócio. E se você está misturando coisas? Não, eu estou misturando 2 crimes, sendo que abolir o Estado Democrático de Direito é mais grave. Voltando, quer lidar, quer tirar da cadeia, quer dar uma pena menor para eles, tudo bem, mas o que o pessoal estava fazendo, e o Paulinho da Força estava fazendo isso também, todo aquele movimento era para livrar a cara do Bolsonaro, dos generais, da cúpula do golpe. Eles estavam mais preocupados com isso do que com o 8 de janeiro. Porque se fosse 8 de janeiro, deixava correr toda a discussão que estava sendo tocada pelo Davi Alcolumbre no Senado Federal. E não foi isso. A busca era por criar uma pacificação nacional. Quando alguém fala pacificação nacional, dá até também um calafrio. Você quer pacificar o Brasil? Bote as pessoas para serem punidas pelos crimes que elas cometeram, sem pena de morte, sem exagero, sem nada disso, mas que sejam punidas pela força da lei e que depois sejam reintegradas à sociedade para não cometer os mesmos erros. E o que o pessoal está querendo não, é impunidade. E tudo estava sendo construído para garantir impunidade, principalmente para uma única pessoa. Né? E ainda bem, é claro que isso pode voltar, mas ainda bem que naufragou. Pelo menos, por enquanto, não é prioridade nacional. Prioridade deveria ser o quê? Aprovação de isenção para quem ganha até 5 mil cascalhos por mês do imposto de renda. Prioridade deveria ser o quê?
fechar a conta pública, como é que vamos fechar as contas públicas, de onde vamos tirar dinheiro para fechar as contas públicas. Prioridade deveria ser o quê? Combate ao crime organizado. Agora, prioridade não é tirar da cadeia quem tentou o golpe de Estado.